Olá, meu povo, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Está começando o primeiro episódio da segunda temporada do iPod, o videocast da SMAP. O nosso papo bom e útil de hoje é sobre linguagem simples, dentro e fora do judiciário. E para deixar a gente mais sabido e mais sabida, vê só quem a gente convidou para a mesa colorida. Doutora Yasmina Rocha, que é juíza da 7ª Vara Cível da capital, e ninguém menos do que Fernanda Bergamo, professora reconhecida de português, de redação, não é isso? Apaixonada pela língua portuguesa. Se você não diz, a gente nem desconfia, né? Meninas, é um enorme prazer receber vocês aqui, abrir essa segunda temporada do iPod com vocês, né, com esse nível de convidada e, sobretudo, com esse tema, que de fato é uma coisa que, assim, me toca fundo no coração, como jornalista, né, e também como servidora pública do Judiciário Estadual. Então, ó, fiquem muito à vontade, né, e eu vou começar aqui só dando um mote, né. O que nos motivou a trazer esse tema, né, para esse debate foi o lançamento do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Né? Eu fico aqui pensando quantos problemas, quantas dificuldades nos já aconteceram durante todos esses anos por causa do nosso juridiquês. Né? E essa é basicamente, né, a principal motivação para que esse pacto seja lançado, né, no nosso país. Então, quem quer começar? Bom, eu vou pedir para começar porque eu achei de uma sacada muito boa essa do ministro Barroso de lançar esse pacto pela linguagem simples, né? Porque ele disse que uma das críticas, aliás, a maior crítica que é feita ao judiciário na atualidade é exatamente essa falta de transparência, de entendimento, de compreensão que as pessoas têm da linguagem que é falada no judiciário. Ele disse uma coisa que é interessante, ele disse que é um instrumento de poder, essa linguagem, para que se mantenha o poder numa certa esfera, numa certa classe, e ele disse que era também um instrumento de exclusão das pessoas, porque as pessoas não compreendiam. Ele disse que a linguagem que era falada era uma linguagem hermética. Traduzindo. Pois é, mas aí eu já aproveito para dizer uma outra coisa que eu aprendi com a professora Fernanda, viu? Quando ele falou uma linguagem hermética, ele não estava ali falando para o público em geral. Ele estava falando num encontro de presidentes de tribunais. Então, pessoas ele que estava certamente falando sabiam o significado da palavra hermética, não é? entre os pares. Eu aprendi com a professora Fernanda que o certo da comunicação é como a roupa. Não se usa roupa de festa para ir à praia. Nossa, ela lembra até do exemplo que eu dei. Eu fico tão feliz, Yasmina, de escutar, porque eu acredito exatamente nisso. Comunicação pressupõe entendimento. Então, no momento que ele usa o termo hermético, mas ele utiliza entre os pares, ele está fazendo uso da boa comunicação. Se ele estivesse com uma plateia mais heterogênea, um dos pressupostos da linguagem simples é que você fale para que todos entendam, para que, como ele próprio disse, a comunicação não seja essa ferramenta de exclusão, não seja uma ferramenta de poder, não é? Então, eu fico feliz, porque eu acho até que demorou um pouquinho demais, porque esse ambiente do texto jurídico é um ambiente de muito rebuscamento, é um ambiente de muitos termos técnicos, e nos eixos lá da portaria a respeito da linguagem simples, tem essa sugestão da eficiência da comunicação por meio da clareza e da concisão. E eu acho que também eram textos muito longos,
muito cansativos, muito repetitivos. Com períodos longos e grandes, né? Assim. Truncados mesmo. Assim, você escreve bem. Eu acho que todo mundo sabe qual é o livro que traz mais prazer à vida. Normalmente são livros de períodos curtos e médios que não forçam o leitor a ler novamente para entender, porque a pessoa se perde no meio do período longo. E eu entendo que é um ambiente, o seu ambiente profissional é um ambiente que exige detalhes, porque os detalhes são importantes, até para que as causas sejam ganhas, para que a justiça seja estabelecida. Mas, gente, é possível, sim, sermos claros, mas sermos objetivos e completarmos a comunicação. Eu fico muito feliz com essa portaria. Nossa, eu acho, como eu disse, que demorou demais, mas eu acho muito apropriado. Pois é. Eu lembro de quando eu fui convidar a professora Fernanda para esse bate-papo, ela usou um termo sensacional. Primeiro que eu fiquei empolgadíssima, sabia todos os detalhes. Eu estou por dentro desde que o ministro Barroso, eu disse, nossa, ela sabe tudo. Né? E ela usou um termo que eu achei excelente, que é assim, Mônica, ser simples não é ser informal, né? E eu acho que isso deve ser um grande desafio, sobretudo no seu dia a dia, né? Olha, eu acho que quando nós conseguimos ter a atenção daquela pessoa que nós estamos comunicando, eu acho que inclusive a informalidade vale sim. Porque, veja, nós como juízes, o que é que nós queremos? Nós queremos sanear aquela confusão que chegou para a gente. Certo? Nós fazemos audiências, nós ouvimos as pessoas. E se eu for fazer uma pergunta a uma testemunha ou a uma parte que ela não compreenda, como é que ela vai me responder com a clareza que eu preciso para julgar e para ter a minha consciência tranquila de que eu fiz o certo? Então, uma forma de chegar a essas pessoas é usar, inclusive, uma linguagem simples, uma linguagem das ruas. Eu não acho que isso seja um demérito, que isso seja ruim para quem está tentando se comunicar. Eu acho que nós nos acostumamos a ler aqueles livros de extrema linguagem rebuscada, livros de direito, mas até hoje os novos autores, eles vêm se expressando de cada vez de forma mais simples. E nós temos leis, inclusive, por exemplo, temos uma lei que determina como as leis devem ser escritas. E essa lei diz expressamente que deve-se usar a linguagem clara, que se deve usar a forma concisa, que não tem problema em repetir as palavras, que não se deve usar a forma invertida, quer dizer, o legislador ensinando a fazer leis claras e acessíveis a todo mundo. Fernanda falou agora há pouco, né, sobre alguns termos que estão postos lá na portaria, né? Eu vou ler alguns aqui para vocês. Eliminar termos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo a ser transmitido. Quantas vezes a gente lê, e nós mesmos que estamos acostumados, né, com o ambiente, sobretudo do jurídico, você lê uma petição inicial, às vezes até uma sentença, você diz assim, para que mesmo essa palavra estava aqui? É só para enfeitar? É só para dificultar? Eu não quero crer que o objetivo seja dificultar, né? Mas será que é só para mostrar que eu sei, mostrar né? que eu sei. E aí, consequentemente, você traz problemas para quem está lendo e para quem deveria estar entendendo o que foi dito e por que foi dito, né? E essa linguagem simples é uma linguagem que exige uma postura de empatia de quem utiliza a comunicação, seja ela oral ou seja ela escrita. Porque quando eu falei com você, Mônica, adorando falar aqui com Yasmine e com você sobre o tema, e eu falei sobre essa questão da simplicidade, e Yasmina coloca isso muito bem, porque ela tem empatia necessária para, naquele momento, com aquela pessoa que não teve acesso a uma educação de excelente qualidade, ela se faz entender para conseguir que o trabalho resulte na justiça. Então, a simplicidade é muito sofisticada. E a simplicidade ela tem que andar na língua culta e na língua
coloquial, no formal e no informal. Porque eu posso ser absolutamente formal, mas, ao mesmo tempo, usar a linguagem simples. E é isso que essa portaria prega. Ninguém está dizendo que, no ambiente do texto jurídico, agora vão ser permitidas as abreviações, as gírias, os coloquialismos, os vícios da oralidade. Não é isso. É mostrar que esse texto precisa ser compreendido por todos que leem. Então, se o texto é produzido para os seus pares, cabe, no caso de Yasmina, a presença do latinismo. Cabe, no caso do seu colega jornalista, utilizar lá foca, lide, barriga. E eu não estou falando dessa barriga, eu não estou falando do verbo lidar, e eu não estou falando do animal. São jargões profissionais. Mas essa compreensão de que a simplicidade ela deve ser a principal ferramenta da comunicação, seja no ambiente formal ou informal, é fundamental. E eu lembro, tem uns 15, 20 dias, eu acho, eu apresentei um evento que era destinado a comemorar o Dia do Oficial de Justiça. E a doutora Yasmina foi uma das palestrantes desse encontro. O tema da palestra dela era comunicação cidadã, né? O judiciário utilizando e reforçando, né, esse papel do oficial de justiça como essa pessoa que comunica diretamente com o cidadão, né? E eu fiquei, assim, encantada em ouvi-la, né? E nessa ocasião ela comentou que ela mesma já se pegou muitas vezes na sua vara, né? Dizendo assim, eita, peraí, não, essa palavra não, peraí, eu posso mudar, né? Porque é instintivo a gente falar sobre jurisdicionado a esse, sei lá, acaba uma que é clássica, o processo está concluso. Gente, o processo está concluso, é confuso. É confuso, não é? Se está concluso, é porque acabou, doutora. Né? E aí, qual foi a decisão? Nós temos que nos policiar muito para que esse tipo de coisa não seja repassada ao público, porque nós somos o quê? Nós somos servidores públicos. Isso. A nossa preocupação número 1 tem que ser exatamente com o público. Imagine aquela pessoa que muitas vezes ninguém quer ter nada na justiça. Aquela pessoa que recebe uma comunicação oficial da justiça e ela vê ali uma intimação, uma notificação. Ela tem uma carta precatória, ela foi deprecada. Ela não vai entender absolutamente nada. E nós não estamos prestando a nossa função, o nosso serviço de forma correta, se nós não pudermos nos comunicar corretamente. Veja, se a parte precisa de um advogado para traduzir para ela o que o juiz escreveu, o juiz não está aderindo a esse pacto que chegou numa hora excelente e ele não está prestando um serviço público. Não está. É verdade. Porque, assim, é o que acontece até hoje. Algumas pessoas chegam e, como são parte importante lá da decisão, elas têm acesso ao resultado. Porque as pessoas não têm condições de dizer se ganharam ou se perderam e precisam da tradução dos seus advogados para isso. Então, não é mais possível isso. E olha que a gente já tem esse peso, digamos assim, né? Da nossa língua portuguesa ser uma língua difícil. Verdade. Né? É naturalmente difícil falar o português, né? Falar e escrever o português culto e correto. Né? Esses dias eu estava até comentando com o meu afilhado, que ele estava estudando inglês, e ele falou assim, tia Mônica, você sabia que é muito difícil... o português é a língua mais difícil do mundo? Eu disse, é mesmo? Aí ele, sim. Aí ele deu os exemplos dele lá, e eu fiquei aqui pensando, né? Se imagina, gente, nós temos uma mesma palavra escrita e pronunciada da mesma forma, que pode ter 3, 4 significados distintos, né? Ou ao contrário, uma palavra que tenha o mesmo som, mas dependendo da forma como ela é escrita, ela significa uma coisa ou outra. Se tudo isso já não é difícil o suficiente, imagina se a gente dificulta ainda mais o processo, né? Ou o procedimento de interpretação. O exemplo estudando inglês, que é uma língua que não tem acentos, e a gente sabe que faz uma diferença danada. Os tempos verbais são muito mais simples, não é verdade? Então, ele chegou à conclusão, estudando inglês, que, de fato, não é a mais difícil do mundo, mas é uma das mais difíceis, sim.
não é? Agora, as pessoas precisam assumir a responsabilidade de que elas próprias são autoras dos seus textos, orais ou escritos. E se elas têm dúvida, essa língua tão complexa, ela também tem essa generosidade de oferecer caminhos diferentes para o entendimento. Então, você pode sim evitar o rebuscamento, você pode sim evitar alongar o texto, você pode sim simplificar, sendo adequado o tempo todo. Com aquela história que Yasmina lembrou, que eu falo sempre nas minhas palestras, a comunicação, você é o melhor comunicador do mundo quando você respeita os 3 elementos: o ambiente, o assunto e seu interlocutor. Então, você não fala em casa com seu filho como você fala com seu sócio no ambiente de trabalho, porque não seria adequado. E a comparação com a roupa é perfeita, porque eu não vou à praia como eu vou à missa, porque não seria adequado. Então, se as pessoas pensarem nisso, elas vão relaxar mais. Tem gente que se preocupa de escrever para mim. Diz assim, Fernanda, não, me dá teu telefone, eu preciso falar, eu não quero escrever para vocês. Vai que eu erro aqui uma vírgula, né? E eu sou muito Isso é informal, verdade. mas as pessoas se constrangem porque o peso do erro, o constrangimento é muito grande. E essas pessoas não têm culpa por não terem tido acesso. Eu acho que a mais responsabilidade de quem teve acesso a uma educação de qualidade e está fazendo opção pelo complicado, pelo rebuscado, pelo inadequado, aí sim essas pessoas precisam ser cobradas, do que aqueles que falham e cometem equívocos em razão de não terem tido uma base educacional legal. A gente precisa tirar esse peso dessas pessoas, sabe? E o nosso Brasil, ele é cheio de desigualdades quanto à cultura, e nós temos muitos analfabetos e analfabetos funcionais. Isso. Ou seja, as pessoas que não compreendem o que está escrito em uma placa. Como é que elas vão compreender aquilo que o juiz está tentando comunicar em uma sentença? Como é a função também do juiz com a sentença e as decisões? Ela é uma função pedagógica. A função dos tribunais é pedagógica, é você dizer aquilo que a sociedade pode e não pode fazer, dizer quem está com a razão. Se a pessoa não compreender, como é que ela vai saber o que é certo e o que é errado? Inclusive, tem mais um daqui dos compromissos da magistratura que é explicado no Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, que é o seguinte, ó, explicar, sempre que possível, o impacto da decisão ou julgamento na vida do cidadão. Né? Que é exatamente isso a que a doutora Yasmina está se referindo agora, né? Exatamente, é você sabe, aquela pessoa entender, compreender e ela ter o poder de fazer com aquela informação aquilo que ela entender que deve fazer. Perfeito. Ela precisa se apropriar daquilo. E eu achei essa observação da professora Fernanda muito, muito válida, que é assim, ao mesmo tempo, né, em que a nossa língua portuguesa ela é difícil, né, ela te traz uma imensidão de possibilidades, né? Ela te traz tantas opções de dizer aquela coisa de outra forma, mesmo mantendo a elegância, mesmo mantendo a formalidade, né? E aí eu acabei sendo remetida a uma outra situação, que foi o curso dos novos juízes, que aconteceu aqui na SMAP até o início do ano. E eu tive a oportunidade de dar um módulo para eles de uso das redes sociais e media training. Nessa conversa com eles, N juízes, e são pessoas, né, assim, magistrados que estavam recentemente estudando, fazendo prova oral, né? Então, eles são cobrados, né, de serem informais, de mostrarem todo o seu conhecimento da lei, a sua capacidade de oratória, né? Então, muitos deles me relataram a dificuldade em trocar os termos e ser simples, né? Porque o cérebro já estava ali meio que trabalhado para isso, né? Então, eu fico sempre pensando como é na prática, né, que a gente vai fazer com que esse pacto seja uma realidade, né? Como é? Onde é o começo? Eu acho, Mônica, que eu também ministrei algumas aulas, né, para esses juízes, e eu acho que passo número 1 para o Poder Judiciário é exatamente o que a professora Fernanda disse, é compreender que a linguagem simples não significa uma linguagem pobre. Nem deselegante, né? Não significa uma linguagem deselegante. Ela é apenas uma linguagem
simples, célere, direta, clara, precisa, econômica. Eu costumo Então, chamar de confortável. Ai, delicioso. Não é? Gostei muito. Não é bom? Confortável. 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 Esses juízes, eles estudaram tanto, eles tiveram tanto que aprender como fazer provas de sentença e provas com a linguagem rebuscada, porque assim o era exigido, Sim. que eles se esqueceram, né, de saber que a linguagem coloquial, que a linguagem, ela também tem a sua riqueza. Não Ela tenha também tem dúvida. a sua riqueza. E eu acho curioso, porque acaba virando um diferencial, né? Eu não sei se vocês conhecem, devem conhecer, um juiz federal sei. muito famoso, né? Eu acho sensacional assistir as audiências que ele faz, as audiências online, que ele acaba gravando, né? Maravilhosas. E ele tem muitas audiências de aposentadoria, né? De trabalhadores rurais. Eu fico emocionada de Também assistir. fico É muito. encantador, não é não? Eu sigo no Instagram e eu acho que esse é o caminho, porque também faz parte desse pacto da linguagem simples e por isso que ele precisa ser movido pela questão da empatia, você pensar na diversidade do público, sobretudo quem trabalha para o público, pelo público e com o público. E eu me pergunto assim, para quem é mais difícil mudar a forma de se comunicar? Para aquelas pessoas que são usuárias cultas da língua e que dominam muito bem, a ponto de serem rebuscadas e reconhecerem que hoje precisam rever, ou para as pessoas que de fato não tiveram nenhuma base educacional consistente e que precisam se aprimorar? Porque essas pessoas aqui do outro polo são pessoas que são claras ao falar. Ela pode não falar com apoio de gramática, com, né, corretamente, mas elas são claras. E os outros que sabem tanto? E que quantas vezes eu já não li textos inteiros, enormes, perfeitos do ponto de vista gráfico e gramatical, e não entendi nada. Quem é o melhor comunicador? Eu Não é faço verdade? ideia da quantidade de Oi. textos assim que você não já leu. Eu confesso que no começo do meu curso de Direito, havia um autor em particular que eu tinha que ter um dicionário Ao lado. para conseguir compreender, e ainda assim eu não compreendia, o que ele estava tentando me ensinar. Essa comunicação, ou seja, Ela não muitos se efetiva. colegas aprenderam a ser assim, aprenderam que isso era o correto. E hoje a gente precisa desmistificar, Desconstruir também. desconstruir. Até porque não é porque eu sou mais letrado, porque eu estudei mais, que eu vou falar algo que você não compreende e você vai compreender tudo que eu digo. E, por exemplo, quando eu fui para o sertão, havia expressões, havia palavras lá que eu também não compreendia de pessoas. Por exemplo, eu tive uma vez uma briga numa audiência, foi porque um vendeu o boi em pé e o boi veio deitado. Minto, foi o contrário. Ele vendeu o boi deitado e era o boi em pé. E eu, na minha cabeça, por que não deitou o boi, levantou o boi? Qual era a diferença disso? Precisava dessa confusão inteira, era só deitar o boi. No exercício da humildade, eu disse, olha, eu não estou entendendo, me ensinem, por favor, o que significa isso. É que a carne desidratada do boi já abatido, o quilo é mais caro do que o boi em pé, que ainda vai desidratar. Então, veja, não é porque eu sou muito letrado, não é porque eu estudei muito, que eu vou falar numa linguagem que os outros não compreendem e os outros vão falar tudo que eu compreendo. Não significa isso. E esse exercício mais, da humildade é tão importante, era isso não que eu ia é? falar. Porque nós estamos Essa falando de uma atitude- juíza com essa capacidade, mas que teve a simplicidade de dizer, olha, me explique que eu não entendi. Não entendi. Porque não é vergonha não saber. Mas deveria ser vergonha saber e insistir na palavra que fere, na palavra que o outro não entende. Não é verdade? Perfeito. E eu estava dando uma olhada no site do CNJ, né, antes da gente gravar, e vi algumas notícias lá que também me deixaram bem felizes, que são de algumas iniciativas de alguns tribunais, né, em função de efetivar o Pacto Nacional, né, do Judiciário pela Linguagem Simples. E eu vi, por exemplo, que tem um tribunal do Rio Grande do Sul, está usando a inteligência artificial para colaborar, a traduzir o juridiquês. Eu achei fabuloso. E o Tribunal da Paraíba também está desenvolvendo um curso
específico para servidores e magistrados de linguagem simples. Ai, que maravilha. Isso me dá uma alegria, uma felicidade, porque é bom saber que, de fato, a gente vai conseguir efetivar isso, né? Não vai ser somente mais um pacto, mais um movimento que acabou não dando em nada. E eu não estou falando especificamente do judiciário, estou falando de tantas outras iniciativas, né, no Brasil. E realmente eu fiquei bem feliz, bem animada, não é não? Da Imagina você. inteligência artificial, gente, que tantas pessoas estão preocupadas. Por exemplo, os pais dos meus alunos, eles já ficam desesperados, achando que o internetês está fazendo com que a qualidade da redação desses alunos esteja comprometida. E esses meninos sabem quando usar e quando não usar. Eu nunca li em uma redação VC, TB e PQ. Eles sabem que aquele não é o espaço. E quando a gente fala da inteligência artificial, eu sou da época em que os professores se preocupavam, quando eu era aluna, com as cópias das pesquisas nas enciclopédias. Da Barça. Barça e Mirador. Aí vem uma geração... Dei uma entregada na idade agora, não foi? Foi. Aí vem a geração do copia e cola, já com acesso à internet. E hoje temos a inteligência artificial. As diversas plataformas e bots que, se os professores não estiverem preparados, e aí eu não falo só os professores, quaisquer que sejam os profissionais em suas áreas, isso pode ser um grande ganho ou representar uma enorme perda. Porque quando o aluno, e eu tive esse exemplo nesta semana numa turma da segunda-feira, disse, professor, eu estou contando com a inteligência artificial para ela me ajudar a evitar repetições desnecessárias na minha redação. E, eu achei isso tão bacana, porque estão os pais e os professores preocupados que eles usem a inteligência artificial, faça a redação da semana que eu pedi, parará. E eles começam a aprender a usar a ferramenta para favorecer a aprendizagem e não para estimular a preguiça, burlar, sabe? O plágio, a cópia. E eu digo para eles, olhem, vocês podem até naquele momento da preguiça, da falta de tempo, pedir a inteligência artificial. Mas a própria inteligência artificial entrega a vocês. Porque eu vou copiar seu texto e perguntar à inteligência artificial, isso foi feito por inteligência artificial? E o aluno assim, ó, chocado na minha frente. Então, é muito interessante. E ela não é infalível. Sim. Porque eu já pedi e eu sei quais são as competências que vão ser corrigidas para avaliar uma redação. Então, eu sei dar o comando, pedindo uma redação, nota 1000, do tema tal, e na primeira tentativa, com essa pequena solicitação, eu não dei 920 a redação. Ficou em 880. A que eu pedi 1000. Quando eu vi o que ele errou, que não colocou proposta de intervenção completa, ou repetiu desnecessariamente alguns termos, eu fiz o ajuste dizendo, refaça a redação, acrescentando agente, ação, meio e objetivo à sua conclusão e evitando a repetição do termo tal, e foi para 960. Então, ele quase chega lá, mas tem que ser uma ferramenta bem usada e não uma ferramenta para burlar. Então, no judiciário, quando você diz que há cursos já para isso, a gente sabe que há uma lentidão dos processos, uma burocracia imensa, que pode contar com essa tecnologia. E a gente pode solicitar a simplificação do texto, ajudando tantos profissionais que desejam praticar a linguagem simples, não é verdade? A ferramenta em si da inteligência artificial, a principal utilização dela é exatamente fazer o resumo, é exatamente fazer a simplificação, né? Então, isso pode facilitar em muito aquelas pessoas que têm um estilo mais rebuscado e que não compreendem, que não conseguem alcançar uma outra forma de escrever, pode ajudar essas pessoas a melhorar aquilo que elas estão comunicando. A linguagem que nós usamos, ela precisa ser uma linguagem, inclusive, atual. Nós não podemos estar usando palavras de 1900 e bolinha. Temos que ter uma linguagem atual, uma linguagem que é falada na televisão, no rádio, no jornal, na mídia. Claro que cada uma no seu local de uso. Mas ela tem que ser atual, ela tem que ser compreendida. Se eu disser, por exemplo, entregando a idade, que caiu a ficha,
Pode ser que os mais jovens não entendam. Isso. Pensei que era só a gente que ia ter que entregar. Mas é verdade. Mas você falou de uma ferramenta fabulosa que eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando podem começar a trazer para as próprias vidas. Aquele advogado que tem a dificuldade de redigir uma petição inicial um pouco mais objetiva, redija como você faz sempre. Depois copie seu texto, coloque lá no chat GPT, peça a inteligência artificial para resumi-lo e leia para ver se as informações extremamente relevantes ainda continuam lá. Isso que a Yasmina disse é um caminho excelente para a utilização da inteligência artificial em prol da linguagem simples. Eu sempre fico com essa preocupação, sabe? Eu fico me imaginando, porque a gente trabalha o nosso cérebro, né? A gente vai dando comandos à nossa cabeça, à nossa vida, né? ao longo da vida. E aí, de repente, alguém diz assim, olha, agora você não vai poder mais usar, sei lá, me ajuda uma palavra aí. Denegrir. Denegrir. Ou eu estava pensando até num termo jurídico. Hermético. Hermético, lead, né? Porque, de fato, o que é uma lead? Né? Porque a lead... Gente, por que não aqui, sei lá, a briga do senhor? A briga, a confusão. A confusão, a questão que o senhor, a senhora, né, trouxe aqui para a gente conversar a respeito. Porque eu acho que, além do juridiquês, tem também esse posicionamento do judiciário, né? Assim, a gente está sempre num patamar acima, né? É como se a gente visse sempre ali aquela condição de uma audiência, né? Ela é, como é que eu vou dizer, desfavorável, né? Para a parte que não tem muito acesso. Desconfortável. Olha a palavra confortável e desconfortável. É desconfortável aquela situação. Seja lá de que lado você esteja, né? Se você seja o autor ou o réu da ação, aquela condição já é desconfortável. Sim. E você chega para uma pessoa que vai decidir a tua vida e você não consegue entender o que ela diz ou o que ela te pergunta. Gente, é sofrido. Não é? Inclusive, tem um fato interessante. Quando as pessoas vão falar em uma audiência, se a linguagem do juiz não for favorável, elas vão tentar falar também de forma rebuscada. E aí fica um ruído de comunicação imenso, porque ela não vai se conseguir nada. Eu tenho posso dizer, uma técnica interessante quando eu vou fazer uma audiência, que é justamente me colocar exatamente na posição do meu interlocutor. Então, se, por exemplo, eu estou falando sobre uma briga de um condomínio de venda de água mineral, eu não me preocupo em falar que tu foste, não me preocupo a dizer mulher, fale direito, porque eu sei que ali eu não estou desrespeitando as pessoas. Elas estão se sentindo confortáveis, acolhidas e estão entendendo o que eu estou dizendo. Tem até uma história muito interessante sobre barraco, como a gente interpreta errado as coisas, né? Uma audiência ia começar e eu achava que realmente ia ter uma briga muito grande, porque era uma confusão sobre um imóvel, vizinhos brigando. Então, chega a pessoa e começa a falar, diz, doutora, é porque eu sou barraqueira. Eu disse, olha, aqui a senhora não vai poder fazer isso não, a senhora vai ter que tratar com respeito, a senhora vai ter que usar uma linguagem respeitosa, todo mundo está aqui para... Não, doutora, eu sou barraqueira porque eu tenho uma barraca na praia. Ai, então, veja, a comunicação já estava julgando a parte essencial que todos que estão ali naquele momento se entendam, até para que a gente não cometa certos equívocos como eu cometi. Não, e é perfeito. Eu lembro... quando alguém me pergunta, eu faço as pessoas refletirem em palestras sobre a comunicação assertiva. Quem são as pessoas que vocês admiram como comunicadores? Porque isso diz muito de como você lida com a sua própria comunicação. E um dos exemplos, eu tenho muitos, o próprio ex-professor, meu querido Ariano Suassuna, Francisco José, Bianca Carvalho. Por quê? Porque ilustra exatamente o que Yasmina está dizendo. Bianca faz render a entrevista. Quando ela está com o feirante
falando sobre o valor do milho, ela usa uma linguagem para deixá-lo à vontade diante da câmera, diante do microfone. Quando ela está entrevistando um juiz, você já percebe uma postura diferente. Mas, para quem é telespectador, ela é compreendida nas duas conversas o tempo todo. Então, é aquilo que a gente ficou tentando encontrar um termo. A simplicidade, ela tem que fazer parte do universo culto e do universo coloquial, mas a simplicidade é tremendamente sofisticada porque ela é a elegância de você respeitar o outro, como Yasmina disse, se colocar no lugar dele para que as coisas fluam, a comunicação realmente alcance o entendimento de todos. E eu vou dizer, viu, quando eu uso essas técnicas, a testemunha me diz tudo o que eu queria saber. Tudo, não é? Você consegue, você a desarma. Ela fica tranquila, ela fala na simplicidade, caramba, se a juíza está usando menina, mulher, tu vai. Eu posso falar também, né? Eu posso. E é uma técnica fabulosa para que você consiga realmente estabelecer. Não é demérito nenhum para a nenhum. gente. É como a professora nos ensina toda hora. É o contrário que a gente deveria se envergonhar. Isso, né? isso. De a gente não conseguir chegar a todas as pessoas, a todos os nossos quem manda na gente. Nós somos servidores públicos, é o público. Nós precisamos entregar isso. E esse momento, esse movimento e esse ano falando sobre essa linguagem é muito apaixonante, é muito motivador. Muito. Meninas, a gente está se encaminhando para o finzinho do iPod. Tão Papo gostoso. bom, né? Eu acho que eu vou repensar. Esse termo renderia uma verdadeira série. Não era um programa, não. Era uma série sobre comunicação, linguagem simples, comunicação assertiva, inclusiva, né? Mas eu queria, então, agora abrir espaço, como se não tivesse aberto para vocês todo o tempo, né? Para vocês fazerem suas considerações finais antes da gente se despedir da nossa audiência. Eu queria agradecer o convite da escola, que é uma escola que eu amo. Eu amo estar aqui nessa escola e faço parte dela já há muitos e muitos anos. Acho que quase logo quando eu entrei para a magistratura, eu já quis fazer parte da escola. E eu queria fazer um convite aos advogados, um convite aos estudantes de direito, um convite aos colegas juízes, assessores, oficiais de justiça, que entrem na onda do ministro Barroso pela linguagem simples. Todos nós vamos tirar essa capa do judiciário, nós vamos tirar essa rigidez do judiciário e vamos ter um relacionamento com a sociedade muito melhor e muito mais pedagógico, muito mais calmo, muito mais claro e muito melhor. Perfeito. E eu também agradecer demais o privilégio de poder conversar novamente com Yasmina, que eu sou fã. Mônica, obrigada. Eu também sou muito fã da Escola Judicial. Eu acho, em todos os aspectos. Inclusive, eu já tive a oportunidade de contribuir um pouquinho com o apoio que a escola já deu a estudantes de baixa renda na preparação para o Enem. E eu acho muito bonito como vocês abrem as portas para, de fato, fazer o papel que a gente acredita que tem que ser de todo servidor, né? De pensar no público dessa forma humana, dessa forma empática. E falar, assim, do meu encantamento com essa portaria do ministro Barroso pela linguagem simples, porque eu sempre defendi o poder da palavra. Eu acho que a gente pode, sem exagero, salvar as pessoas quando nós escolhemos as palavras certas. Então, se a gente tem em mente que as palavras ferem muito quando mal usadas, e se a gente tem condição de optar por palavras mais positivas, mais humanas, se colocando no lugar do outro, vai além da linguagem simples, vai da empatia e vai da necessidade de termos todos respeitos uns pelos outros, e que isso aconteça pela comunicação. Que perfeito. Meninas, muito obrigada mesmo. Foi um prazer imenso, como eu disse no começo do programa, não só conversar sobre esse assunto, trazer esse tema à tona, mas conversar isso com vocês. Muito grata mesmo por terem aceitado o nosso convite. E aí, agora eu me despeço do nosso público, da nossa audiência,
O iPod de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Lembrando que o nosso dia de postagem mudou. Se antes você assistia aos novos episódios do iPod às sextas-feiras, a partir dessa semana, às terças-feiras, às 11 da manhã, tem iPod novo para você acompanhar. Um cheiro para vocês, tudinho. Até a próxima.